O dog do Reddit. Minha esposa é fanática em academia e isso está arruinando o nosso casamento. Minha esposa tem 30 anos e sempre malhou e esteve em forma, mas ultimamente sinto que isso está ficando excessivo. Ela costumava se exercitar regularmente em uma academia quando estava na faculdade. Em algum momento ela parou de ir à academia, acho que ultimamente por causa de sua agenda, e preferiu malhar em casa ou correr ao ar livre. Há cerca de 18 meses ela anunciou que voltaria a ter o hábito de frequentar a academia. Ela agora tinha um emprego onde pode reservar mais tempo para isso. Começou normal, mas aos poucos tornou-se cada vez mais frequente. Ela se inscreveu nas aulas no fim de semana, ambos os dias, começou a ir à academia todos os dias, depois passou a ser de manhã antes do trabalho e novamente à noite. Todo dia. Se ela está estressada, ela vai para a academia. Experimente algum tipo de crise de vida. Ela imediatamente vai para a academia. Temos uma discussão, corremos para a academia. Ela está grávida de 4 meses agora. Estou meio surpreso que tivemos tempo de fazer um filho. Entendo que seja seguro para ela malhar, principalmente porque ela já tinha o hábito de fazer isso antes de engravidar, mas a intensidade não está diminuindo. Se ela perde uma de suas sessões normais de ginástica, ela fica tão irritada, como um viciado que não consegue sua dose. É simplesmente bizarro. Verdadeiramente um caso de coisa boa demais. É claro que ela fica chateada quando eu digo que sinto que isso está se tornando uma obsessão doentia e que sinto falta de passar tempo com ela porque ela está sempre ausente. Ela tem todos esses amigos e todo esse círculo de pessoas com quem ela parece preferir passar mais tempo do que comigo. Por que não malhamos juntos na academia? A academia é a hora dela, ela diz. Não é o caso de eu me sentir inseguro porque ela está em ótima forma física e eu sou um desleixado gordo. Eu malho e estou em forma, meu trabalho realmente exige que eu fique em forma, então não posso me deixar levar se quiser. Eu realmente sinto que seus hábitos de ginástica não são saudáveis. Ela está se exercitando demais. Mas pior do que isso, sinto que está se tornando uma forma de ela escapar de tudo em sua vida. Na verdade, ela nunca consertou nada que deu errado em sua vida. Ela simplesmente corre para a academia para melhorar o humor e pronto. Ela também nunca faz mais nada no sentido prático, porque como ela conseguiria quando está na academia com tanta frequência? Chegou ao ponto em que tenho que fazer todas as tarefas e se a comida estiver sendo preparada, terei que fazê-lo. Não espero que ela faça todas essas coisas, mas deveria pelo menos ser um esforço compartilhado. Pessoas que conhecemos até comentaram sobre isso comigo. Eles disseram coisas sobre como ela parece diferente, como ela com certeza vai muito à academia e muitos de seus amigos e familiares quase não a veem mais. Alguns até sugeriram que ela está tendo um caso com alguém de lá. Por favor, diga-me que isso não parece normal para você. Ela insiste que isso é perfeitamente normal. Primeira atualização. Postei há pouco tempo sobre o fanatismo da minha esposa em academia. Uma compulsão, se você preferir. Ela passa a maior parte do seu tempo livre lá. Ela costuma ir 2 vezes por dia, e às vezes até 3 vezes se brigarmos à noite e ela precisar fugir em vez de realmente falar comigo. Ela não me deixa ir à academia dela e se recusa a ir à minha. A academia dela é o lugar dela, a minha academia é o meu lugar, e é assim que tem que ser segundo ela. Eu adoraria que ela viesse comigo. Eu a convidei várias vezes. Ela está grávida de cerca de 18 semanas agora. Este é o nosso primeiro bebê. Ela malhou como uma louca antes da gravidez e continua com a mesma intensidade agora. Eu realmente não achei que ela estivesse me traindo. As pessoas sugeriram isso no último tópico e eu ri. Dá para perceber que ela frequenta muito a academia, está em ótima forma. Então ela obviamente está indo para lá. Eu me senti muito confiante sobre a questão da trapaça e quando postei há 9 dias eu nem estava pensando em trapaças. Tenho vergonha de admitir que depois de ler muitos comentários no meu último post, pensei que talvez estivesse confiante demais na fidelidade dela. Ela geralmente sempre está com o telefone com ela, mas ela o deixou no balcão da cozinha e, por mais estúpido que eu me sentisse, decidi dar uma olhada rápida em suas mensagens. Ela estava tendo uma conversa de texto atual com um cara. E eu reconheci o nome. O mesmo nome de um cara da academia que ela menciona muito. Ela é amiga de muita gente lá, foi a um dos casamentos deles no outono passado. Eu não estava muito preocupado até começar a ler os textos. Nunca quis saber como era o instrumento do cara, mas agora sei. Ela só ficou fora da sala por literalmente 1 ou 2 minutos, então tive que rolar rápido. Fiquei furioso. Perguntei a ela sobre o que diabos era aquela conversa. Ela começou a gritar comigo por olhar para o telefone dela. Eu disse a ela que ela estava agindo de forma tão estranha e que a obsessão pela academia estava realmente me incomodando, então decidi olhar, e fiquei com vergonha de ter feito isso, mas pensei que não encontraria nada. Ela disse não é nada. Não é nada. Não me pareceu nada. Ela com certeza parecia muito interessada nesse nada. Eu queria saber se ela estava ficando com ele. Por quanto tempo? Ela continuou dizendo não. Saí de casa porque estava muito furioso, mas não antes de bater o telefone dela no chão e quebrá-lo. Ela estava me chamando de todos os tipos de nomes por quebrar seu telefone. Ela me bateu nas costas com toda a força que pôde. Deixei. Fui para a casa do meu irmão.
Meu irmão e minha cunhada ficaram chocados, embora minha cunhada fosse uma das pessoas que mais falavam sobre a obsessão de minha esposa por academia ser estranha e trazer isso à tona para mim constantemente. Fui para casa. Ela estava na cama chorando. Ela obviamente não poderia ligar para mim ou para qualquer outra pessoa. Ela estava exagerando, e não sei se você voltaria para casa. Me dá um tempo. Levei o telefone dela para consertar esta noite. Ela não merece, mas ainda me sinto um idiota quebrando o telefone dela. Ainda não sei até que ponto isso vai fundo. Ela não vai admitir nada além do que eu vi. Foram trocas de textos íntimos ou ruim o suficiente, ou mais? Estou convencido de que foi muito mais, mas ela se recusa a entregar o telefone e agora está tentando agir como se eu fosse um monstro terrível que está abusando dela porque quebrei o telefone dela. Não foi o meu momento de maior orgulho, mas eu honestamente queria dar um tapa nela depois que ela me deu um soco. Eu nunca tocaria nela daquele jeito. Segunda atualização. Não tenho certeza se postar algo em meu perfil será visto por alguém, mas não estou com vontade de fazer outra atualização em um subreddit. Hoje minha esposa me pediu para ficar em casa e não trabalhar para que pudéssemos conversar. Ela ficou deitada na cama o dia todo ontem tentando me fazer sentir pena dela, mas eu não prestei atenção nela e acabei saindo de casa para ir à festa da minha família. Eu não estava com vontade de ir, mas não ia ficar em casa com ela. Realmente a incomodou que eu tenha ido embora. Ela ficava me mandando mensagens de texto com coisas como quem simplesmente sai assim? Quando algo assim está acontecendo, quem é tão frio e insensível que simplesmente sai para ir a uma festa? Fiquei em casa hoje para falar com ela. Ela estava cheia de lágrimas. Ela disse, sinto muito. Segundo ela, ela realmente ia à academia 2 vezes por dia porque gosta de ir lá, é onde os amigos ficam, faz ela se sentir bem, é divertido para ela. Ela conheceu um cara lá e ele começou a flertar com ela. Todo mundo gosta dele. Ele é um dos caras mais populares de lá. Eu não sabia que havia pessoas populares nas academias. Ela admitiu que flertou de volta, mas não quis dizer nada com isso. Ela não retribuiu muito no início, mas ele lhe deu frio na barriga e ela se viu flertando de volta sem pensar. Ela disse que parecia quando ela tinha uma queda por alguém quando estava na escola, quando era mais jovem. Eles começaram a enviar mensagens de texto. No começo foi apenas amigável e nada sexual por vários meses, mas ela ficava tonta toda vez que recebia uma mensagem dele. Ela estava realmente atraída por ele, mas disse-lhe que era casada e que nunca poderia haver nada entre eles. Segundo ela, ele continuou flertando com ela mesmo assim e disse claro, não vamos ultrapassar os limites. Até que eles cruzaram a linha. Ela disse que tentou resistir por um tempo, mas um dia eles se beijaram. Ela admitiu que gostou, mas também sentiu que estava errado. Ela não deve ter se sentido tão mal porque dormiu com ele pela primeira vez naquela noite. Ela descreveu isso como se apaixonar por alguém pela primeira vez. Ela está apaixonada por ele? Ela não sabe. Esse bebê é meu? Ela pensa que sim, mas sempre há uma pequena chance de ser dele. Ele sempre usa camisinha para ela não pensar que é o bebê dele, mas eles estavam dormindo juntos quando ela engravidou. Ela me ama. Ela não pode evitar que haja uma enorme faísca entre os dois. Ela não sabe se o ama. Ela não sabe se o bebê é meu. Ela não sabe por que fez isso. Ela não sabe o que acha que deveríamos fazer. O prego no caixão foi quando ela disse, você realmente me deixaria se não fosse seu bebê, não é? Ela teve a coragem de me perguntar isso. Eu disse a ela que é claro que a estava deixando e que não criaria o filho de outro homem. Ela parecia chocada. Ela disse, sério? Com tudo que temos e toda a nossa história, você nem consideraria isso? Ela não pode estar falando sério. Eu disse a ela que não, nunca consideraria isso. Ela concordou em fazer um teste de DNA. Ela concordou entre lágrimas, como se eu devesse sentir pena dela por isso. Não sei quem é essa mulher. Ela chorava o tempo todo, mas não as lágrimas de uma pessoa envergonhada ou arrependida. Eram lágrimas por ela mesma e pretendiam tentar fazer com que eu me sentisse mal. Se sentir mal por quê? Por que o coração dela estaria aparentemente tão dilacerado? Comentários relevantes. Ela arruinou minha vida, mas me sinto entorpecido agora. Quase não sinto nada no momento. Já teria sido ruim o suficiente para ela ter um caso e me trair. Mas ela não poderia ter parado quando descobriu que estava grávida? Pelo menos eu poderia ter ido embora se não fosse por esta gravidez. Talvez ainda possa, mas não terei certeza até obter alguns resultados de testes. Ela tem quase certeza de que o bebê é meu. Eu estou preso lidando com ela para sempre então. Meu filho crescerá com pais divorciados. A mãe dele será a bicicleta da academia. Talvez ela até vá morar perto da família e leve meu filho com ela. Ah, mas ela não poderia estar perto do cara que lhe dá frio na barriga e fica com ela nos vestiários da academia. A emoção, a excitação, como posso culpá-la? Ela arruinou a paternidade para mim, seja este meu filho ou não. Se por acaso este não for meu bebê e eu conseguir me libertar completamente, como não pensarei nisso um dia quando começar uma família? Eu estava tão feliz por ter esse bebê com ela. Eu estava muito animado, embora não tivéssemos planejado isso agora. Tínhamos nomes escolhidos. Eu estive lá para tudo e agora ela faz isso comigo. Não só eu, mas esse pobre garoto, independentemente de quem seja seu pai. Ainda.
Ela está dizendo nunca mais voltarei à academia. Nunca mais falarei com ele. Mas ela não sabe dizer se está apaixonada por ele ou não? Que tipo de idiota ela pensa que eu sou? Ela estava praticamente de joelhos ontem dizendo não vou voltar para a academia. Nunca mais entrarei em contato com ele. Eu sinto que isso não combina com o fato de que ela nem sabe se está apaixonada por ele ou não. Ela obviamente ainda tem sentimentos muito fortes por ele, que provavelmente vem mais de entre suas pernas do que de seu coração, mas realmente não importa para mim. Acho que apesar de tudo que tem a ver com ele, ela depende de mim de certa forma. Para estabilidade, talvez. Apenas por conforto, talvez. Estamos juntos desde que ela tinha 20 anos, então sou apenas uma pessoa familiar, eu acho. Ela tem seus amigos da academia aqui, mas fora isso ela não tem família ou amigos aqui. Ela ganha um bom dinheiro, mas eu ganho mais e todos os nossos benefícios vêm através de mim. Mesmo com seu bom salário, seria difícil sobreviver sozinha como mãe solteira aqui com todas as despesas diárias, ou pelo menos viver perto do nível que ela quer viver. Vou me encontrar com um advogado na próxima semana e verei o que eles aconselham. Quero que ela saia de casa, mas não quero necessariamente que ela volte para casa, para o lugar de onde veio ainda. Se esta for minha filha e ela der à luz aqui, estarei em uma posição muito melhor. Se ela sair e voltar para a casa dos pais, poderá muito bem ter permissão para ficar lá e esse será considerado o local de residência do bebê. Ela faltou alguns dias ao trabalho, mas voltou a trabalhar desde que tudo isso aconteceu. Ela estava tendo um colapso esta manhã e eu saí para trabalhar. Ela me disse que tinha que chegar tarde hoje e quando ela chegou lá todo mundo estava fazendo comida, chá e outras coisas para ela. Ela obviamente não contou a eles o que realmente aconteceu. Terceira atualização. Minha vida foi reduzida a um talk show diurno inútil. A mulher que já foi minha esposa, que eu considerava uma mulher elegante, se transformou em um completo lixo de trailer. Hoje ela anunciou que vai morar com seu parceiro da academia. Ela está grávida, pode ser filha dele, pode ser minha. Ela está com vergonha de fazer uma coleta de sangue para um teste de paternidade. Ela passou cerca de uma semana tentando chamar minha atenção, para que eu falasse com ela, para que eu implorasse para que ela fosse minha. Eu não caí em nada disso. Eu a tenho ignorado em grande parte, quando temos que conversar, sou muito breve. Moramos juntos esse tempo todo, mas agora estou em um quarto diferente funcionando separado dela em todos os sentidos. Então, ela fazer beicinho e tentar me fazer prestar atenção nela e dar-lhe uma estrela dourada por não ir à academia por 5 dias seguidos não funcionou. Hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que vai morar com ele. De alguma forma, ainda me importo com essa pessoa. Já me encontrei com um advogado. Posso cuidar dela como ser humano e possível mãe do meu filho sem ser casado com ela. Ainda assim, doeu ouvi-la dizer que ficaria com ele. Eu disse a ela que não era uma atitude inteligente sair de casa. Eu até disse a ela que ela provavelmente deveria se encontrar com um advogado. Ela não se importa com nada do que tenho a dizer. Não acho que ela precise morar com ninguém. Na verdade, me sinto mal por ela não poder ficar sozinha. Perguntei se ele realmente sabia que ela estava grávida e queria saber que história ela estava contando a ele esse tempo todo. Ela disse que ele sabe e não se importa se é meu bebê, ele a ama e quer ficar com ela. Bizarro. Você não consegue encontrar mais ninguém? Alguém que não seja casado e grávida. Por que você aceitaria isso? Não faz sentido para mim. Ele é uma escória, mas é uma escória bonita que aparentemente tem um emprego remunerado e é dono de casa própria, então você não pode me dizer que minha esposa casada e grávida é sua única opção aqui. Simplesmente não consigo imaginar ser um cara solteiro assim e querer aguentar essa bagagem quando poderia ter outras opções. E se este for realmente meu bebê, o que acontecerá? Eles vão morar com minha esposa e essa doninha 50% do tempo? Não sei como minha vida se transformou nessa bagunça. E ela acha constrangedor ter que tirar sangue? Quarta atualização. Minha esposa foi morar com seu amante no fim de semana passado. Ela não aguentou muito. A maior parte das coisas dela ainda está em nossa casa. Ainda tenho a sensação de que ela estava apenas esperando que eu implorasse para ela voltar para casa, mas não a procurei depois que ela foi embora. Foi uma estranha mistura de alívio, raiva e tristeza. Acho que não comi nada até ontem à noite. Só nunca senti fome. Bebi um pouco demais. Mas eu estou bem. Estou postando esta atualização porque recebi muitas mensagens de pessoas, e honestamente, é emocionalmente desgastante responder a cada uma delas e ter que digitar as mesmas coisas. Eu simplesmente não sinto vontade de falar muito sobre ela. Então, esta manhã, ela me mandou uma mensagem dizendo que seu amante quer fazer um teste de DNA, então ela vai fazer isso. Olha só, não importava quando eu queria um, mas agora que ele pediu, ela de repente achou que era uma ótima ideia. Ela perguntou se eu queria enviar uma amostra porque seria mais barato testar 2 pais como parte de um pacote. Eu nem me importo com o custo neste momento, só quero uma resposta. Não preciso ver ou interagir com eles. Só preciso marcar uma consulta com o laboratório para fazer uma coleta na bochecha. Então neste sábado vou fazer isso e devemos ter os resultados dentro de uma semana. Vou aceitar o que puder neste momento, porque é melhor do que ela arrastar isso por mais 20 semanas. Então é isso. Estou bem. Vou trabalhar todos os dias. Tentando funcionar. Apenas sinta-se preso no limbo. Eu sinto um pouco de falta dela.
Honestamente, odeio que ela esteja lá com ele. Me deixa doente. Parte de mim quer implorar para ela voltar para casa. Será ainda pior se eu descobrir que é meu bebê e que ela está lá com ele. A menos que ele a deixe cair com essa notícia. Não vou me permitir implorar a ela. Não vou jogar nenhum desses jogos com ela. Quinta atualização. Recentemente fizemos um teste de paternidade, a pedido do parceiro dela, e isso provou que o bebê é meu. Tem sido emoções muito confusas para mim, com altos e baixos. Originalmente, pensei que só queria terminar completamente com ela e não ter nenhum vínculo vitalício na forma de um ser humano completo que compartilhamos, mas fiquei meio feliz ou aliviado quando obtive os resultados. Eu já tinha em mente que seria pai há meses antes de descobrir que ela estava me traindo. Às vezes tenho momentos em que não consigo acreditar que esta é a minha vida, que esta é a situação em que meu filho vai nascer e eu a odeio por isso. Ela ainda mora com ele. Todos os pertences dela ainda estão aqui em nossa casa. Recuso-me a fazer o trabalho de arrumar tudo para ela. Ela não parece preocupada em levar suas coisas, além do essencial. Depois que recebemos a notícia de que sou o pai do bebê, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava feliz por eu ser o pai e que sabia que serei um ótimo pai. Ela estava me mandando mensagens de texto com ideias de novos nomes para bebês ontem à noite. Ela tentou ligar, mas eu ignoro as ligações. Só falo com ela por mensagem de texto. Esta manhã ela perguntou se poderia passar por aqui e pegar algumas coisas. Eu disse a ela que estava tudo bem, pois meu advogado me aconselhou a não impedir sua entrada em casa, mas disse que era melhor ele não estar com ela. Então, quem aparece com ela? O namorado canalha. Ele entra na casa atrás dela como se não fosse grande coisa. Ela correu escada acima para pegar as coisas que queria e ele e eu ficamos parados na sala de estar. Ele me disse que não era culpa dela ele estar lá. Ela disse a ele que eu não queria ir, mas ele forçou seu caminho. Ele queria falar comigo, supostamente, para me dizer que entende como devo estar me sentindo. Não, você não sabe. Ele me disse que sabe que provavelmente não acredito nele, mas ele a ama genuinamente e sabia que provavelmente não era o pai. Ele aceita e então tenta me garantir que não tentará tomar meu lugar com o bebê e espera que possamos nos dar bem, já que nós dois estaremos na vida dela agora. Ele promete que ela está bem, que está cuidando dela. Eu disse a ele que não conseguia imaginar o que ele queria com uma mulher grávida que vai ter filho de outro homem, que achei estranho. Aí eu disse a ele que se ele não saísse da minha casa eu daria um soco nele. Subi e ela estava tentando encontrar coisas para alguém no banheiro. Fiquei bravo, perguntei por que ela o trouxe junto e disse que acho muito estranho que ele ainda queira ficar com ela agora que sabe que não tem nada a ver com esse bebê, e que me recuso a deixá-lo ter qualquer coisa a fazer com meu filho. Ela disse que ele a convenceu a vir e ela sente muito e nunca quis que nada disso acontecesse, mas ela está apaixonada por ele agora. Ele é supostamente o que ela de 30 anos está procurando, não eu. Ela está montando uma creche na casa dele e eu posso montar uma na minha casa e ela não tem intenção de tentar obter a custódia total ou algo parecido. Ela não quer me impedir de estar envolvido na vida do meu filho. Que generosidade da parte dela. Ela desceu as escadas e eu a segui e ele ainda estava parado na sala e eu simplesmente fui até ele e dei um soco nele. Ele tropeçou para trás e caiu em uma mesa. Ela gritou, que porra é essa? E correu até ele. Eu nem me importo neste momento. Como se ele fosse chamar a polícia. Ele mereceu e isso não teria acontecido se ele simplesmente tivesse ido embora como eu mandei. Esse cara roubou minha esposa e está roubando meu filho também. Claro que sou o verdadeiro pai, mas agora eles estão montando uma creche juntos na casa dele? Tentei não sentir ciúme ou tristeza. Tentei manter a ideia de que ele é o lixeiro que recolheu meu lixo. Às vezes me sinto assim, mas a verdade é que eu amava. Não quero continuar casado com ela apenas por princípio, mas isso ainda é devastador para mim. Sexta atualização. Minha ex-esposa? Está basicamente grávida de 26 semanas agora. A única coisa realmente irritante que aconteceu foi que eu disse a ela que estarei na sala de parto, e não ele. Depois de tudo que ela fez, ela me deve isso. Não é o bebê dele. Ele não tem direito ou razão para estar lá. Não serei eu quem estará esperando lá fora quando meu filho nascer. Ela disse que sim, ela concordou e nunca planejou tê-lo lá com ela. Perguntei se ela havia contado isso a ele e ela disse que não. Eu disse a ela para dizer a ele que ele não participaria disso. Bem, ela contou a ele e aparentemente ele não gostou disso e começou a tentar convencê-la de por que deveria estar lá. A próxima coisa que sei é que ela está me dizendo que ele realmente quer estar lá e é ela quem está dando à luz, então ela deve ser capaz de dizer quem ela quer lá e ela o quer lá. Suponho que ele começará a fazer sugestões de nomes em breve e tentará ignorar nomes que escolhemos para nossos futuros filhos durante anos. Conversamos um pouco e ela me disse que posso ficar com nossa casa e o cachorro no nosso divórcio. Estou solicitando que vendamos a casa e dividamos o lucro. Eu já escrevi isso na papelada. Não vou comprá-la da nossa casa, uma casa pela qual já fiz todos os pagamentos. Tenho uma pontuação de crédito muito melhor do que ela e menos dívidas. Eu me comprometi muito porque ela gostou desta casa. Prefiro poder conseguir minha própria casa com base apenas no que quero e sem nenhuma lembrança dela. E já não havia como ela conseguir o cachorro. Eu já tinha provas de que eu era o dono dele, então ela não teria chance de um tribunal conceder o cachorro a ela. Foi a única coisa que eu disse ao meu advogado que queria acima de tudo, assim incluir quaisquer questões de custódia relacionadas ao meu filho humano real.
Honestamente, o amante dela pode ficar com ela, mas ele nunca terá meu cachorro. Sem falar que meu cachorro é 100 vezes mais leal do que minha esposa e alguns podem até dizer que é mais bonito também. Então, com a ideia de que não vou morar aqui nesta casa por muito mais tempo depois que o bebê nascer, se tudo correr rápido, decidi que ainda vou preparar um berçário aqui de qualquer maneira caso alguém queira tentar me acusar de não estar investido ou preparado para a paternidade. Estou tentando ver os aspectos positivos. Não importa quais cores ela gosta ou quais temas. Eu posso fazer o que eu quiser. Honestamente, estamos juntos há muito tempo e vivemos juntos durante a maior parte de nossa vida adulta. É bom não viver com alguém, mas também é meio solitário. Tenho amigos e família, mas é difícil sentir vontade de sair ou sair com outras pessoas com muita frequência. Eles sempre me perguntam sobre tudo o que está acontecendo e é como se eu estivesse cansado de isso ser o assunto das conversas. Consegui uma promoção no trabalho, que financeiramente teria sido melhor se tivesse acontecido depois do divórcio, mas aceito o que puder. Sinto que estou vivendo neste limbo agora e muito do que faço é sempre estruturado em torno de como isso me afetará no divórcio. Admito que às vezes eu os espio nas redes sociais. Acho que espero ver que ele sofreu um acidente de moto ou algo assim, agora que o tempo está melhor. Ainda não aconteceu, mas ele está começando uma nova empresa e, quando ela estiver instalada e funcionando, sempre posso fazer com que todos os meus amigos e familiares deixem avaliações de uma estrela em todos os lugares. Tenho que encontrar maneiras de me divertir um pouco. Desculpe por não responder a muitas mensagens ou comentários. Às vezes, faço grandes pausas para olhar o Reddit, pois pode ser muito deprimente. Editando para adicionar algo que esqueci. Ela disse à família que nos separamos e que ela está com outro cara agora. A irmã dela me procurou para dizer o quanto ela sentia muito, a irmã dela é uma idiota, esse tipo de coisa. Ela me disse que minha esposa estava reclamando de seu amante. Ela diz que o sexo acaba quando ele termina e aparentemente ele é muito egoísta com o sexo. Ele não faz por ela pequenas coisas extras que ela está acostumada que eu faça, como tirar a neve do carro pela manhã e aquecê-lo ou se oferecer para fazer comida para ela depois de um longo dia. Ele não fala a linguagem do amor dela e sai muito com os amigos. Isso me deixou muito feliz em ouvir. Ela está secretamente infeliz e acho isso absolutamente encantador. 7ª atualização. Eu ainda estou vivo. Estou postando aqui principalmente porque várias pessoas me procuraram e ficaram preocupadas com o fato de eu fazer alguma besteira. Não estou prestes a fazer qualquer besteira com a minha vida. Acho que estou melhor do que desde que tudo isso começou. Na época da minha última postagem, minha história explodiu e eu recebia mensagens de pessoas que a viram no TikTok e no YouTube. Tive que dar um passo para trás porque era um pouco opressor. Tenho mais de 100 mensagens não lidas aqui. Agradeço, mas foi um pouco desconfortável na época e cheguei ao ponto em que não queria mais falar sobre a situação com minha esposa e seu amante. Então, a partir de hoje, nosso bebê nascerá em menos de 10 semanas. Estamos na reta final agora. Não me sinto nada preparado. Todas essas outras coisas têm sido tão perturbadoras. Comecei a trabalhar em uma creche. Ainda não está pronto, mas já terminei o chão e pintei as paredes. Minha ex-mulher ficou impressionada com o esquema de cores e os móveis que escolhi. Ela ainda não é legalmente minha ex-mulher, mas comecei a chamá-la assim. Isso meio que torna tudo mais fácil. Eu também empacotei um monte de coisas dela. Originalmente eu me recusei a gastar meu tempo arrumando as coisas dela, mas eventualmente apenas disse dane-se e comecei a fazer as malas. Estou no ponto em que será mais fácil não ver todas as coisas dela por aqui. Por que deixei isso por tanto tempo? Ela veio pegar algumas das caixas que eu empacotei. Ela veio sozinha. As coisas estavam bem entre nós. Coloquei as coisas no carro dela. Nós não discutimos. A certa altura ela começou a chorar e disse que fez merda. Eu disse que sim, ela fez isso, mas não adianta falar sobre isso agora. Ela cagou em todo o nosso casamento. Ela tem seu idiota musculoso para ir para casa agora de qualquer maneira, então quem se importa? Ela disse, eu sei, mas não é a mesma coisa. Eu disse a ela que nada foi igual desde que ela decidiu ter relações com ele pela primeira vez. Supostamente ele vai me deixar ficar na sala de parto quando meu bebê nascer. Eu nem discuti quando ela disse isso, mas por dentro eu estava fervendo com a ideia de ele me deixar estar presente no nascimento do meu filho. Ela diz que conversou com ele e ele concordou que não seria certo não me permitir estar lá. Vou aceitar o que puder se isso significar estar presente no nascimento do meu filho. Vou tentar simplesmente ignorá-lo por enquanto. Ela estava agindo de forma doce dizendo, eu realmente quero você lá. Eu realmente preciso de você aí e sei que mentalmente não estou em condições de ser tão frio com ela quando ela começar a agir dessa maneira. Estou tentando ser indiferente mais do que qualquer outra coisa, mas é tão difícil quando ela está por perto e começa a me olhar de uma certa maneira e me fazer sentir mal. Ela me convidou para ver o berçário que montaram na casa dele. Não tenho certeza se consigo entrar na casa de outro homem e ver o berçário preparado para meu filho. Eu perguntei a ela se ela estava realmente segura lá. Não sei porquê, isso só está me incomodando. Por mais chateado que ainda esteja, não quero descobrir que ele está maltratando e definitivamente não quero que meu filho vá para uma casa insegura. Não contei a ela nada que sua irmã me contou. Provavelmente não durarão, mas a partir de agora há uma boa chance de meu bebê recém-nascido voltar para a casa dele. Me deixa mal pensar nisso. É quase destruidor de alma pensar se eu insisto nisso por muito tempo.
Ela diz que está bem. Ele a ama genuinamente. Ele é ótimo com crianças. Ele aceita que ela vai ter um filho e que isso faz parte do pacote. Ela insiste que não é estranho porque ela não estava grávida quando algo começou entre eles. Eu perguntei por que ela fez isso, por que ela deixou alguma coisa começar entre eles em primeiro lugar. Ela disse eu não sei. Então entrei no modo não quero falar sobre isso e saí logo depois. Comportamento típico dela, apenas fugir. No geral estou bem. Não estou mais sentado aqui deprimido e bebendo em várias noites. Quero dizer, de vez em quando, mas na maioria das vezes não. Sinto-me mais acostumado com o meu novo normal agora, e tudo isso mudará novamente em breve. Ah, devo acrescentar ainda que existe agora um rascunho de um plano de custódia, mas o tribunal não aprovará nada até depois do nascimento do bebê. No momento ela está de acordo, mas há muito tempo para ela mudar de ideia ou para ele convencê-la a mudar de ideia. Ela planeja amamentar, mas com o acordo de que irá bombear e que o bebê poderá beber na mamadeira quando não estiver com a mãe. Tudo que lhe diz que o ideal é que o bebê passe tempo com cada um dos pais com frequência, sem intervalos muito longos, e é melhor que cada um dos pais esteja alimentando, trocando de roupa, dando banho, etc. Neste momento ela está de acordo com tudo isso. Posso dizer que ela não disse ou fez nada que indicasse que deseja restringir meu tempo com o bebê, além de toda aquela coisa da sala de parto. Ela parece querer que eu esteja envolvido nesse aspecto. Espero que ela cumpra sua palavra. Caso contrário, estarei lutando contra isso por meios legais. 8ª atualização. Eu tenho um bebê. Uma menininha. Sou o pai. Ela nasceu ontem às 23h57, 2 semanas antes do previsto. Bem, continuando com as novidades. Ela estava tendo algumas dores de vez em quando e, como ele já fez antes, ele saiu para trabalhar ontem de manhã e a deixou mesmo não estando tão bem. Ela trabalha em casa às segundas-feiras. Ela me disse que por volta das 8h30 estava tendo contrações com 17 minutos de intervalo. A mesma coisa aconteceu há pouco tempo, mas à noite todas as dores pararam. Eu estava no trabalho, então disse a ela para me manter informado. Um pouco mais tarde, ela disse que as contrações estavam com 15 minutos de intervalo, e que tinha alguns outros sinais de que poderia ser o trabalho de parto real começando naquele momento. Perguntei se ela precisava de alguém lá com ela. Ela disse que queria que eu fosse ficar com ela. Eu nem queria me voluntariar. Ela estava assustada. Eu nem perguntei por que ela não ligou para ele. Saí do trabalho e fui até a casa dele. Desconfortável era a minha situação, mas não começarei a descrever, pois, obviamente, havia coisas mais importantes acontecendo. Ele não estava lá. Ela nem entrou em contato com ele mesmo. Ela disse que só queria que fossemos eu e ela lá. Nas palavras dela, ele não a tinha visto fazer xixi ou cocô ainda, mas eu já testemunhei tudo isso, então ela estava mais confortável comigo lá. Eu realmente tentei ser o mais legal e solidário possível. Deixei tudo sobre o caso dela, nosso casamento, tudo de lado por um breve momento, para focar no nascimento da minha filha. Eu realmente não sei qual era meu propósito de estar lá, mas acho que ela só precisava de alguém lá mesmo, para não se sentir sozinha. Ela passou a maior parte do tempo se alongando e fazendo algum tipo de rotina de trabalho de yoga e pulando em uma bola de exercícios enorme. Eu fiquei girando meus polegares na maior parte do tempo e olhei através de um monte de seus pertences. Eu estava cronometrando as contrações e elas eram consistentes e lentamente foram ficando mais próximas, então pensei que provavelmente, realmente aquilo aconteceria naquele momento. Na sequência, ainda não estava longe o suficiente para ir ao hospital e estava chegando perto de quando ele chegaria em casa. Eu estava planejando como lidaria com isso quando ela me chamou no banheiro para perguntar se eu achava que sua bolsa tinha estourado. Não foi como nos filmes com esse enorme jorro de água. Então ele chegou em casa e eu estava lá. Ele entrou na casa e a primeira coisa que perguntou foi: "O que você está fazendo aqui?" Acho que ele pensou que algo mais estava acontecendo. Mas não havia nada demais acontecendo ali. A questão foi que você simplesmente saiu e foi trabalhar, e a deixou sozinha quando ela estava com medo e possivelmente próxima de dar à luz. Então, ele disse que estava em casa e que ficaria com ela até a hora de ir para o hospital. Ele colocou a mão no meu ombro e disse algo como: "Obrigado, amigo, eu cuido daqui e ligamos para você quando estivermos a caminho do hospital." Ele me chamou de amigo. Eu disse a ele que não era seu amigo de merda e que fosse se fuder. Eu não podia dizer que ela queria que eu fosse embora. De fato, não tenho certeza se ela realmente queria que eu fosse embora, pois ela estava em trabalho de parto e a tensão entre nós dois não era o que ela precisava e eu sabia disso. Era a casa dele, então o que eu deveria fazer? Por fim, decidi sair e rezei para que eles realmente me ligassem, em vez de me avisarem no dia seguinte que meu filho tinha nascido. Aconteceu que ela me mandou uma mensagem algumas horas depois para dizer que o médico disse para ela ir ao hospital. Naquele momento eu ainda não sabia se eu ficaria esperando lá fora, ou que ele decidiria ser melhor para sua aparente esposa e filho. Felizmente eu pude entrar no quarto. Eu não forcei minha entrada. Ela disse que queria que eu estivesse lá. Ele também estava lá. De longe, a experiência mais estranha da minha vida, e a única razão pela qual eu consegui aceitar isso foi porque ela me disse que me queria lá, e eu não queria perder a chance de estar lá quando meu filho ou filha nascesse, e queria segurar meu filho de imediato. Não consigo imaginar o que os médicos e enfermeiros estavam pensando. Certamente foi algo humilhante pra caramba.
Então o cara tentou policiar o que eu podia ver. Me preparei para receber o bebê lá. Ele estava assistindo e era como se essa ainda fosse minha esposa e aquele fosse meu bebê. Escolhi permanecer digno e o ignorei o tempo todo. Eu estava lá para fazer o que ela me mandasse fazer, no sentido de ajudar o bebê, e meu foco não estava nele, mas em qualquer outro ambiente acho que não teria conseguido me conter. Então, o bebê saiu voando. Quer dizer, no que diz respeito ao trabalho de parto. Essas são as palavras das enfermeiras e eu confio que as enfermeiras de trabalho de parto sabem do que estão falando. Ela se rasgou muito porque o bebê saiu muito rápido. O bebê é tão pequeno, mal pesa 6 libras e tem apenas 18 polegadas, mas é perfeitamente saudável. Fui para casa para um breve descanso, embora eu realmente não conseguisse descansar nada. Voltei hoje e é claro que ele estava lá. Surpreendentemente, ele disse que nos daria um tempo a sós com o bebê. Não tenho certeza se ela já havia pedido para ele fazer isso quando eu apareci ou não, não sei. Ele até trouxe comida para todos nós quando voltou, algumas horas depois. Fiquei pensando se a minha poderia estar envenenada, mas tentei ser legal. Ele ainda não foi embora, então estou me perguntando por quanto tempo mais ele pretendia ficar por perto. Simplesmente não posso me permitir fazer nada que a faça tentar me manter longe da minha filha agora. Não quero que eles tornem isso difícil para mim. Ainda, eu preferiria não compartilhar o nome dela publicamente, mas posso confirmar que é o nome que escolhemos para uma filha, anos atrás. Ele não teve voz e não disse nada sobre o nome. Mas me mata vê-lo segurando-a. Acabei indo embora porque era muito tempo sentado ali fingindo ser uma companhia bizarra de 3. Eu sei que terei meu tempo com ela quando ele não estiver por perto. Ainda, vi que ele já está postando sobre isso nas redes sociais dele. Não sei como vou fazer isso, mas vou descobrir, isso para o bem de minha mais nova filha. Só preciso encontrar uma maneira de ser uma pessoa maior, porque não vou deixar que ele ou o relacionamento deles me desencorajem de ser o pai da minha filha. Eu entendo totalmente fazer qualquer coisa pelos seus filhos agora e, se isso significar ter que fingir que me dou bem com ele, eu vou, ainda que por dentro esteja insatisfeito com ambos. Nona atualização. Muitas pessoas pediram uma atualização sobre minha situação, mas tenho estado bem ocupado. Tenho a bebê, mais uma semana de problemas irritantes completamente sem relação, tudo isso sem fim. Lembra daquele livro, em Alexander e o Terrível, horrível, nada bom, muito ruim dia? Basicamente essa é a semana que tenho tido. Mas nem vou entrar no assunto, além de dizer que não consigo nem ficar na minha própria casa agora devido a um buraco gigante na parede. Tenho lidado com seguros empreiteiros o dia todo, e eles atingiram um cano de água. Ainda estou em licença paternidade e continuo a passar tempo regularmente com minha filha. Posso dizer que é ao menos isso. Temos um cronograma definido para quando minha filha vem ficar comigo, então tenho passado menos tempo na casa dele. Às vezes, minha esposa precisa de ajuda durante o dia, ou apenas para poder tomar um banho ou tirar uma soneca, então eu paro lá para ajudá-la. Na verdade, eu só quero aproveitar qualquer oportunidade que eu puder para passar um tempo com meu bebê, e criar um vínculo cada vez maior com ela. Além disso, a amamentação não está funcionando muito bem. Ela ainda não está produzindo leite suficiente e eu sei que ela está chateada com isso, mas isso meio que torna as coisas mais fáceis para mim. Pelo menos ela tem ajuda quando o bebê está com ela, supostamente ele ajuda, acorda à noite, etc. Estou sozinho, e não vou mentir e dizer que é moleza, mas acho que estou pegando o jeito. Ainda, outro dia ela me ligou e me pediu para ir até lá. Ela disse que estava à beira de um colapso mental. Eu já ouvi essa frase dela muitas vezes, quando ela resolveu me trair, sem meu conhecimento, obviamente, e geralmente era mais relacionado ao seu trabalho. Eu fui lá e ela estava dizendo que não conseguia lidar com ser mãe, que não conseguia lidar com a vida, que não conseguia funcionar. Ela estava chorando. Desta vez ela não podia fugir para a academia. Ela faria se pudesse, mas ela não tem permissão para se exercitar ainda. Ela não fala com ninguém, não procura ajuda profissional. Alguns dias ela parece muito melhor do que outros. Ela é apenas uma pessoa facilmente sobrecarregada. Tudo a sobrecarrega. Bem, às vezes, ouso dizer, nos divertimos juntos. O máximo que ela consegue fazer em termos de atividade física agora é caminhar. Levamos a bebê para sua caminhada mais longa até agora e andamos da casa dele até a minha. Tudo correu bem na caminhada. Ela estava de bom humor e estávamos brincando. Então ela ficou muito triste depois de estar na minha casa, nossa antiga casa depois de um tempo. Ela finalmente admitiu que não é assim que deveria ser, criar nossa filha entre duas casas. Ela disse que minha casa é a verdadeira casa da nossa filha e que ela só deveria ter uma casa. Então ela começou a soluçar por não ter mais uma casa. Minha casa não é a casa dela e a casa do namorado dela, também não é a casa dela e ela é essencialmente uma sem-teto e não pertence a lugar nenhum. Ela admitiu que errou feio e não quer dividir a custódia ou ver a filha apenas metade do tempo. Ela só quer voltar para casa, mas ela o ama e acha que ele a ama e a nossa filha, e ela não quer machucá-lo depois que ele fez tudo isso por ela. Eu disse e daí? O que ela quer para o filho dela deve ser mais importante do que os sentimentos dele. Basicamente isso. Se ele não consegue superar o fato de que a mulher casada e grávida, com quem ele estava tendo um caso e dormindo escondido, quer que o filho dela cresça em uma casa só com o pai verdadeiro, ele pode ir se ferrar. Ele pode se ferrar de qualquer maneira mesmo. Se ela não pode contar a ele por ser fraca e quer que eu conte, eu conto. Ela acha que não pode contar a ele.
Eu disse a ela que esse é o maior problema dela: comunicação e honestidade. Apenas diga a verdade às pessoas e pare de ser uma covarde sobre contar a alguém a verdade sobre como você realmente se sente. O problema é que eu tenho tolerado ele ultimamente, e ela também, na verdade. Mas, não gosto mesmo dele, mas tolero ele. Eu não vou sair com ele. Nunca. Todavia, eu sei que parece loucura vindo de mim, mas eu acho que ele está genuinamente envolvido nisso. Ainda não deveria ter dormido com a minha esposa. Não o absolve de nenhum envolvimento. Ele voltou a ser enjoativamente legal comigo. Sugerindo que a gente saia, tente ser amigo. Certamente ele está buscando amenizar as coisas. Ele está tão feliz o tempo todo. É um pouco perturbador, mas eu acho que ele é apenas uma dessas pessoas e talvez seja disso que ela goste nele. Eu não sou uma dessas pessoas, nunca serei. Então, de qualquer forma, ela e eu meio que começamos uma discussão. Começou como uma discussão, virou uma discussão, depois voltou a ser uma discussão. Tudo sobre tudo que não gostamos um no outro e em nosso relacionamento. No final, nós dois conseguimos dizer o que precisamos um do outro. Ela está muito sobrecarregada agora e não consegue fazer nenhuma mudança. Ela não consegue lidar com a tentativa de mudar agora. E isso lhe dá muita ansiedade. Então, eu não sei. Estamos meio que em um impasse agora. Então, essa coisa com a casa, eu tenho estado muito estressado e não é nada agradável de lidar. 10ª atualização. Este mês continua sendo o mais estranho que já vivi. Os reparos na minha casa foram feitos e estou de volta, felizmente. Só pude passar algumas noites na casa dos meus pais. Eu dormi com outra pessoa também. Saímos para um encontro. Acho que nós dois só queríamos ter um pouco de intimidades, para dizer que finalmente superamos nossos ex-cônjuges. Ela é a ex-esposa de um antigo amigo meu. Ela e eu somos, na verdade, mais próximos, quase melhores amigos agora, do que eu era com o ex-marido dela. Várias pessoas sugeriram que começássemos a namorar. Nós nos damos muito bem e somos, na superfície, uma combinação muito boa, mas foi muito estranho para nós dois, por toda a situação. Ela é bem atraente, muito sociável e divertida de se estar por perto, e tem sido incrivelmente gentil comigo durante toda essa aprovação, mas não consigo vê-la como mais do que uma amiga. Eu estava evitando intencionalmente dormir com qualquer outra pessoa. Eu não tinha estado com ninguém desde a última vez que dormi com minha esposa. Isso parece uma eternidade atrás. Por muito tempo eu não estava interessado em estar com outras mulheres. Então, isso meio que se transformou na minha maneira de me sentir moralmente superior a ela. Eu ia resistir e não perseguir nada até depois que nos divorciássemos. É bem inútil e infantil. Apenas uma maneira idiota de me fazer sentir melhor e poder dizer que nunca traí. Mas eu não sinto que traí, não existe mais casamento. Poucas horas depois disso acontecer, comecei a receber mensagens da minha esposa dizendo que ela decidiu que queria voltar para casa. É como se ela tivesse algum tipo de senso. Ela estava dizendo que estava pronta, se eu iria ajudá-la. Liguei para ela e disse que não queria que ela voltasse para casa e tivesse um relacionamento comigo novamente. Disse que ela não pode simplesmente decidir que é isso que vai acontecer. Então ela começou a dizer: eu sei, eu só quis dizer voltar para casa. Eu disse a ela que não acreditava nela de verdade e que sentia que ela estava apenas me zoando de novo. Ela disse que achava que nossa conversa do outro dia tinha ido tão bem e que ela achava que parecíamos estar em um lugar onde poderíamos realmente trabalhar para consertar tudo. Mas, até lá, ela poderia morar em outro quarto. Ela disse que estava falando sério sobre isso e que queria que nossa filha ficasse em uma casa. Eu me sinto tão confuso sobre tudo, mas no final das contas eu quero minha filha morando na minha casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não quero outro homem ajudando a criá-la, então mordi a isca. Hoje eu apareci na casa dele para ajudá-la a mudar algumas coisas, mas imaginei que chegaria lá e ela teria mudado de ideia ou não estaria planejando ir embora, e só estaria esperando para me ver fazer mais alguns truques para ela. Eles estavam discutindo quando cheguei lá. O bebê estava chorando, ela estava chorando e correndo por aí empacotando coisas em sacolas, e ele estava seguindo atrás dela implorando para ela ficar, se oferecendo para fazer qualquer coisa para fazê-la ficar. Ele me acusou de que isso foi ideia minha. Talvez tenha sido, não sei. Eu realmente não me importo com o que ele pensa. Era óbvio que ela tinha acabado de dar essa notícia a ele pouco antes de eu chegar lá. Ela estava dizendo a ela repetidamente que ela só queria que seu filho fosse criado em uma casa e que a casa dele não era realmente a casa deles e que ela estava arrependida de estar fazendo isso com ele depois de tudo o que ele tinha feito, mas ela só tinha que dar a nossa filha uma casa com seu verdadeiro pai. Voltamos para minha casa e ela está obviamente uma bagunça emocional. Não tenho espaço preparado para ela. Nem 15 minutos depois, ele aparece na porta da frente. Ela não queria falar com ele. Ele não desistia e, eventualmente, ele estava lá na varanda da frente dizendo coisas em voz alta como não foi isso que você disse quando estava me mamando ontem à noite. Então, naquele momento, depois de ter certeza de que nossos vizinhos estavam curtindo essa cena embaraçosa por tempo suficiente, eu disse a ele que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. Eu fui lá e tentei acalmá-lo, quero dizer, eu tive que simpatizar com ele, ela destrói e foge, é o que ela faz. Então, entendia isso. Eu posso ter dito algumas outras coisas a meu favor e para fazê-lo perceber que ele não quer se envolver nessa bagunça que é minha esposa. Eu não acho que ele vai desistir tão facilmente.
Parece terrível, mas quando ela chegou na minha casa, eu meio que me peguei desejando que ela fosse embora com ele. É a verdade. Eu sei que queria que ela voltasse para casa, e digo a mim mesmo que foi principalmente por causa da bebê, mas agora estou me perguntando em que diabos eu me meti. Ela disse, e eu realmente não mamei nele ontem à noite. Não fiz nada com ele desde que ela nasceu. Só estava pensando em você. Eu disse a ela em sim, certo? Você espera que eu acredite? Mesmo que seja verdade, o que diabos faz você pensar que eu acreditaria em qualquer coisa que você diz? Então, por despeito, eu disse a ela que dormi com outra pessoa. Eu sei que só disse a ela para machucá-la, e me sinto mal por isso agora. Ela imediatamente exigiu saber quem. Eu disse a ela que não era da conta dela. Ela alega que é da conta dela porque ainda somos casados. Mas não, eu não vou compartilhar. Então, agora estamos existindo de forma estranha. Não tenho muita fé que ela vá ficar aqui. Acho que ela vai voltar para a casa dele dentro de uma semana. Eu disse a ela que ele não tem permissão para vir aqui. Ele não tem nada que estar aqui. E se estamos criando nossa filha na mesma casa, juntos, então ela não pode simplesmente correr para a casa dele para ficar com ele quando quiser, não vai funcionar assim. Ela disse que sabe disso, e quer que eu queira ficar com ela de novo e que ela vai me provar que pode ser uma boa parceira. Ela tentou me beijar e eu a rejeitei. Ela está chateada. Ela está tirando uma soneca agora. Realmente sinto como se eu tivesse me metido em um buraco muito fundo agora. 11ª atualização. Não tenho nenhuma atualização, mas estou fazendo este post principalmente porque recebi muitos comentários no meu post anterior e ele ficou grande demais para ser acompanhado. Quando recebo uma notificação de que alguém respondeu à minha publicação, clico nela e deveria me levar diretamente ao comentário da pessoa, mas isso não acontece. Tenho que rolar tudo para encontrar aquele ao qual quero responder. Não tenho tempo para rolar por 800 comentários. Não respondo a alguns comentários por opção. Eu entendo, muitas pessoas acham que sou um capacho e preciso ganhar coragem. O que posso realmente dizer? Podemos trocar de lugar e você pode me dizer o quão fácil é navegar por isso e então conversaremos. Eu planejei me divorciar dela. Os papéis estão prontos. Admito que adiei a citação dela. Não consigo explicar o porquê. O advogado queria fazer isso em 29 de julho e eu disse a ele que precisava de mais tempo. Estou meio envergonhado com minha hesitação. Mas esta é a minha vida e é muito fácil para espectadores completamente alheios defenderem o divórcio e todo tipo de coisas irrealistas, como obter a custódia exclusiva da minha filha. Se eu precisasse assumir a custódia exclusiva, pode apostar que eu faria. Minha esposa não é louca. Entendo que todos vocês têm uma percepção muito ruim dela. Eu criei essa percepção. Bem, eu não criei essa imagem, eu simplesmente compartilhei a verdade sobre suas ações, então ela criou essa imagem. Isso é tudo que qualquer um que lê meus posts sabe sobre ela, nada de bom. Ela tem algumas boas qualidades, e acredite, eu não queria me lembrar ou reconhecer nenhuma delas por muito tempo. Ela não faz só coisas horríveis, coisas dolorosas, coisas incrivelmente egoístas. Ela é uma pessoa emocional. Ela é uma pessoa altamente estressada e ansiosa que tende a viver pelos caprichos de suas emoções. Não é uma defesa. Não estou dizendo que não é cansativo e frustrante às vezes, ou mesmo na maioria das vezes, mas estou lhe dizendo que ela não é louca. Ela não é um perigo imediato para a segurança do nosso bebê. Ela não está fazendo nada que vá fazer um tribunal me dar a custódia total. Eu acho que ela está no melhor lugar possível para criar um ser humano completo? Não. Quer dizer, eu também não, mas ela tem muito trabalho a fazer e eu sei disso. Não estávamos planejando ter um bebê quando ela engravidou. Eu não teria concebido um bebê propositalmente naquela época porque ela já estava meio bagunçada antes de descobrir que estava grávida. Mas há uma diferença entre isso e ser legitimamente instável a ponto de não conseguir atender às necessidades básicas do filho. Ela está fazendo isso. Na verdade, ela parece menos bagunçada e menos ansiosa do que estava há um ano, quando tinha seus colapsos semanais. Ela também é dona da nossa casa junto comigo. Claro, eu sempre paguei a hipoteca, mas os tribunais não se importam muito com quem está pagando a hipoteca quando a casa está em nossos nomes. Não posso simplesmente expulsá-la. Tínhamos planejado vender a casa e dividir os lucros. Honestamente, parecia a solução mais fácil e rápida. As casas estão vendendo muito rápido por aqui e teríamos lucro. Dói ter que dividir os lucros, mas não era uma coisa pela qual eu queria morrer. Acho que, no final das contas, é melhor para minha filha ter a mãe envolvida em sua vida e desenvolver um vínculo com ela, independentemente de onde ela acabe morando ou como seja o relacionamento entre nós duas. Também acho que a segurança e o bem-estar da mãe da minha filha são importantes para ela. Ela precisa de um lugar para morar. Admito que aproveitei alguns dos momentos de normalidade que tivemos. Tudo bem se você quiser dizer que estou varrendo o tapete. Estou tão cansado. Estou cansado de ficar com raiva, cansado de ficar triste, cansado de todo o drama. Então, ter alguns dias em que a vida parece como costumava ser quando minha vida era muito menos complicada, e apenas sentar e fazer coisas mundanas juntos sem necessariamente pensar sobre esse grande plano mestre, divórcio, reconciliação, custódia, etc. parece meio bom. Sinto que posso recuperar o fôlego por um segundo.
Se você quiser me chamar de covarde, porque estou gostando de finalmente ter aqueles momentos que sempre sonhei que teríamos juntos com nossa primeira filha, que assim seja. Ainda há momentos em que me sinto incomodado. Eu já gostava de viver na minha própria casa. Eu me acostumei, ou pensei que tinha me acostumado. Às vezes parece que ela está invadindo meu espaço, mas estou lidando da melhor maneira que posso. Ainda há coisas que amo nela. Há algumas coisas que odeio nela agora. Odeio coisas que ela fez. Acho que amo quem ela costumava ser, mas às vezes ela mostra vislumbres daquela pessoa e sinto falta dela. Admito que realmente sinto falta daquela pessoa por quem me apaixonei. Estamos juntos desde que eu tinha 22 anos, ela tinha 20. A maior parte de nossas vidas adultas. Nós nos mudamos juntos depois de apenas alguns meses. Nós passamos pela maioria das coisas adultas juntos, boas e ruins. Moramos em alguns apartamentos de merda, nos mudamos para o outro lado do país, compramos e vendemos e depois compramos uma casa, viajamos para lugares e tivemos grandes aventuras e fizemos algumas boas memórias. Sobrevivemos a doenças juntos, enfrentamos perdas de emprego, acidentes de carro, sustos de saúde, tivemos algumas brigas horríveis, tivemos boas relações íntimas, lidamos com alguns sustos de gravidez, basicamente crescemos juntos. Bem, ela não cresceu. Ela tem muita dificuldade em ser adulta. Costumávamos ser como melhores amigos, sempre juntos. Ela ainda tem poder sobre mim de certa forma e, de que adianta tentar negar isso? 12ª atualização. Obrigado a todos que entraram em contato para saber como eu estava. Tenho passado por muitas coisas, e a bebê é obviamente a coisa mais óbvia, mas ultimamente a vida tem sido realmente uma situação de quando chove, desaba. Mas, acho que posso dizer que no final das contas, estou bem. Eu pedi o divórcio. Ela foi intimada. Não foi por causa de algo novo que ela fez que eu já não tenha compartilhado aqui. Eu estava pensando sobre isso praticamente a cada 2 segundos por cerca de 2 semanas, e finalmente, decidi que não poderia mais viver assim, pensando constantemente sobre isso e me perguntando se eu deveria fazer isso. Então, tirei o curativo e disse ao advogado para seguir em frente, a papelada já tinha sido concluída e estava apenas esperando que eu dissesse vai. Sinto-me aliviado. Acho que estava me sentindo mais estressado, apenas pesando constantemente o que eu deveria e não deveria fazer. Agora que tomei uma decisão, me sinto melhor. Quanto mais estamos juntos aqui em casa, mais percebo que não é isso que eu quero e que não posso estar com ela de forma romântica e comprometida novamente. Espero que possamos ser amigos e não apenas pais que só falam sobre nosso filho quando necessário. Na verdade, estou gostando de estar perto dela agora, na maior parte do tempo. Estou gostando de fazer coisas platônicas juntos. Mas o pensamento de qualquer coisa além disso não me atrai. Eu a amo como a pessoa com quem eu costumava ser casado e a amo e respeito como a mãe da minha filha, mas não a amo da mesma forma que costumava e não acho que possa superar tudo o que ela fez. Não quero estar em um relacionamento em que estou cheio de ressentimento e desconfiança pelo resto da minha vida. Isso seria a pior opção possível. Além disso, quanto mais tempo ela ficava aqui, mais lembretes eu recebia de outros problemas em nosso relacionamento, que acho que consegui deixar de lado antes que o caso dela viesse à tona. Eu realmente tive que considerar ficarmos juntos e tentar aconselhamento e terapia, se ela concordaria, o que ela nunca fez. Digo, para talvez tentar ter esses sentimentos por ela novamente, e manter nossa família sob o mesmo teto e dividir melhor o tempo com minha filha. Vê-la apenas parte do tempo, e quase certamente, ter outro homem ou figura paterna na vida da minha filha, se não o AP, então outra pessoa, também não seria uma opção muito boa. Realmente me ocorreu depois que ela fez seu check-up pós-parto de 6 semanas e foi liberada para ter relações sexuais. Ela queria que fizéssemos isso. Mas eu deixei claro para ela que eu não queria isso nem um pouco. Ela estava chateada, magoada, com minha resposta. Ela ainda não tem ideia do quão profundamente me machucou. Antes disso, o parceiro dela fez outra aparição em nossa casa. Desta vez ele estava calmo. Ele pediu para ela conversar e ela me disse que precisava falar com ele, mas me pediu para não sair de casa. Então eu fui para outro cômodo e sim, eu ouvi quase a conversa inteira deles. A essência era basicamente que ele a queria de volta e que a amava. Ela disse que ele é um cara legal, mas que eles nunca deveriam ter ficado juntos, que ela precisa ficar com a família dela, eu e nossa filha, e que ela sentia muito por tê-lo envolvido tanto nessa confusão. Se não fosse por mim e nossa filha, ela estaria com ele, mas ela tem que nos escolher. Mas é isso. Ela ainda está morando aqui conosco. Ainda, tivemos uma grande discussão ontem à noite. Ela jogou água em mim. Ela entrou no carro e foi embora, só de camiseta e calcinha, sem sapatos. O mesmo comportamento de sempre, apenas fugindo. Eu soube então que tomei a decisão certa. Claro, eu me divorciar dela não muda o comportamento dela. Ela vai agir assim com qualquer pessoa com quem estiver, muito provavelmente. E nesses casos eu não estarei lá para tentar proteger minha filha disso e tirá-la da situação. Ontem à noite eu tive que dizer à minha esposa para se acalmar pelo bem da nossa filha, para não se comportar daquele jeito perto dela. Eu sei que as crianças ainda são afetadas por essas coisas, mesmo que não sejam testemunhas diretas. A ideia de simplesmente não estar lá e não saber com quem ela pode se envolver em seguida me aterroriza. Então ela está morando aqui por enquanto mesmo. Estou bem com isso. A maioria dos dias não são como ontem. Agora, ela está sentada na mesma sala que eu, trabalhando em algo,
e tudo está em paz. Não posso fazê-la ir embora de qualquer maneira, já que a casa também é dela, legalmente. Hoje ela estava mais calma e foi um dia ok. Na maior parte do tempo, temos uma boa rotina com os cuidados com nossa filha. Esse arranjo não vai durar para sempre, mas agora estou com pressa para que ela vá embora. No final das contas, prefiro vender a casa e dividir os lucros. Foi isso que coloquei na papelada que registrei. No entanto, podemos chegar a uma data acordada para listar a casa e não precisa ser na próxima semana ou mesmo no próximo mês. Já comecei a procurar novos lugares para morar, mas não sinto necessidade de pressa. Só estou cansado de ter tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa no meu prato para eu pensar e me preocupar. Eu só gostaria de relaxar por um maldito segundo. Espero que esse momento estava realmente ficando mais próximo agora, já que, com todo o estresse que tenho sentido ultimamente, minha pressão arterial provavelmente deve estar lá nas alturas. Comentários sobre o relato. Observe como as emoções da última atualização mudaram completamente. Enquanto antes ainda havia algum amor e afeição por sua esposa, uma pequena esperança de que talvez ela acorde e caia em si, a última atualização é apenas exasperação com as palhaçadas de sua esposa. Ele se distanciou do drama dela, e agora está apenas escrevendo seus pensamentos para que, se alguma vez se perguntar por que pediu o divórcio, possa voltar aos seus posts e dizer: ah, sim, certo. Parece um homem que passou pelos 7 estágios do luto e finalmente encontrou aceitação e esperança no futuro. E sim, ficou claro que ele estava escrevendo para si mesmo, mais do que qualquer outra coisa. Ajudando a si mesmo a identificar e processar seus sentimentos. Além disso, graças a Deus, ele parece ter finalmente aprendido a verdadeira lição aqui: você não pode consertar os loucos, e se eles não quiserem se ajudar, nunca serão consertados. Lendo o último comentário, eu resolvi pesquisar no Google sobre os estágios da luto mencionados, e lá diz o seguinte: 1. Choque. 2. Negação. 3. Raiva. 4. Barganha. 5. Depressão. 6. Reconstrução. 7. Aceitação. Bem, pude perceber que essa é uma das formas listas, mas existem algumas pequenas variações. Ainda, de fato, também sinto que esta última atualização foi provavelmente a mais saudável que já vi dele. Que bom! Só espero que haja alguma maneira tangível para ele apresentar o comportamento dela a um juiz. Ele está certo de que isso não terá um bom efeito sobre sua filha. Um pai que foge toda vez que algo dá errado não será um bom pai. O mesmo vale para essa mãe traidora, manipuladora e covarde. Se ela não se endireitar, eu poderia vê-lo levando a melhor em um acordo de custódia. Certamente isso seria o melhor para essa bebê que começar a sua vida. A esposa jogou água no OP. Embora isso possa ser leve, ainda é legalmente considerado uma forma de violência. E uma forma de ataque físico. Eu documentaria. O OP provavelmente não é perfeito. Mas pelo que vimos, ele é melhor do que uma traidora, que continua a trair durante a gravidez, engana o amante, não sabe o que quer, tem acessos de raiva, foge, ataca, chora e foge de novo, toda vez que algo não sai do jeito dela. Essa esposa do OP continua a querer usar tudo e todos à sua volta. Já usou o OP, tanto no passado quanto agora, já usou o amante, obviamente, também está usando a sua bebê para poder permanecer próxima ao OP e tentar se aproximar cada vez mais dele. Por um instante temi pela hesitação do OP, como ele mesmo apontou que percebeu. Mas estou satisfeito em ver que tudo está claro para ele e que ele prosseguiu com o divórcio. Meus parabéns, OP, de verdade. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.